do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Estamos mais uma vez aqui no nosso bate-papo periódico Espiritualidade e Paz para conversarmos um pouco a respeito da vida, a respeito do amor, a respeito da paz, de tudo aquilo que eleva o espírito, que nos traz um sentimento nobre chamado compaixão. E é sobre este tema que hoje nós queremos conversar. Compaixão. Há pessoas que confundem empatia com compaixão. Empatia é sentir o que outra pessoa sente. A compaixão vai mais além. A compaixão é empatia em ação ou em movimento, ou seja, é um sentimento solidário com a infelicidade e o sofrimento dos outros. Também há pessoas que acham que compaixão é ter pena. O Dalai Lama fala de compaixão usando uma expressão muito peculiar e muito dele, quando ele usa nesse sentido budista a palavra bodhicitta, que é compaixão a todos os seres como um caminho da bem-aventurança. Há pouco tempo, assisti a uma exposição onde o expositor faz na sua explanação a seguinte observação, que o ser humano é um animal espinhoso, que tem a capacidade de ferir e de ser ferido pelo outro. Com uma simples aproximação, isso pode acontecer. A questão é aproximar-se um do outro sem ferir e ser ferido, sabendo que ambos possuem essa capacidade e que, às vezes, esses espinhos podem se tornar mortais. A questão é como esses animais sobrevivem até hoje e por que essa espécie ainda não foi extinta por essas ações de aproximação. A natureza tem seus mistérios e seus métodos também, pois os espinhos funcionam como um mecanismo de defesa, não para ferir e atacar o seu semelhante. Conhecendo suas fragilidades, eles se aproximam pela parte ventral, onde não há espinhos. Esses animais conhecem suas fragilidades. E nós, seres humanos, como vamos enxergar essa questão da proximidade um com o outro? Muitas vezes buscamos conhecer as fragilidades do outro para atacá-lo e feri-lo. E que espinhos são esses que o homem traz? Depende da pessoa. Há pessoas que usam como espinhos para a maldade, para a maledicência, para a sagacidade, a esperteza, como sendo armas que mantêm em seu poder com mecanismo de defesa e de ataque. Mas, como armas que servem para ferir também, elas podem ter outra conotação e outra utilidade. Nós estamos falando das armas da mente, da consciência, da personalidade. Há pessoas que sempre vê o outro como um adversário, ou mesmo como uma ameaça, e estão sempre armados, muitas vezes em guarda. Mas aquele que tem a compaixão como filosofia de vida, vê no outro um irmão e não um adversário. E os espinhos que carregam como males a serem removidos. A vida muitas vezes nos fere e nós nos ferimos
com os nossos próprios espinhos. E por havermos assim passado por períodos de sofrimento, nos defendemos e nos armamos. É dessa maneira que nós perdemos o sentido da compaixão. O Dalai Lama, em outra fala, ele nos comenta sobre a questão da contenção. E o que seria contenção? Contenção é concentração para ele. A concentração é tudo aquilo que podemos reter de alguma forma e que nos causam mal, ou por assim dizer, também a outras pessoas. Conter essas coisas que nos tira do equilíbrio, da paz, da boa consciência, do amor, do perdão, da grandeza. Seja ela no falar, no olhar, nas atitudes que venham a trazer incômodo ao nosso próximo, e reter o nosso progresso moral e espiritual. É isto que a falta de compaixão nos traz. É ter a consciência de que somos filhos de Deus, que estamos aqui para amar. Há pessoas que até têm consciência da importância da compaixão, mas prendem-se aos fatos de que em algum momento da sua existência alguém lhe feriu ou lhe faltou com a compaixão. E então fecha-se como uma ostra. O mentor espiritual Emmanuel nos fala da compaixão, lembrando-nos que em algum momento da nossa existência alguém usou de compaixão para conosco. É só memorizar. E por que não poderemos então retribuir esses atos que alguém em algum momento teve conosco? Aquele que não usa de compaixão está apodrecido por dentro. Nem sempre o inimigo, ele tem sempre o inimigo a ferir. O ódio e o desprezo pelo seu semelhante, a falta de amor, são marcas na sua vida, mas Deus está sempre disposto a usar a sua compaixão para com nossas feridas. O mundo, ultimamente, está contaminado pelo ódio, pela discriminação, pelo rancor, pelo desamor. Esta onda tem contaminado muitos corações, onde o mal tem encontrado ressonância em mentes e almas que estão longe das leis divinas, longe dos ensinamentos do Cristo, quando estabeleceu a lei do amor e disse: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Então não permita que tantas negatividades tomem conta do nosso coração. Sejamos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, sem discriminar, sem perseguir, sem ameaçar, sem desejar o mal, mas estabelecendo o amor, o perdão, a paz e a harmonia com seu irmão. É assim que o Espírito estabelece dentro das nuvens do amor, da segurança, do equilíbrio e da paz. Somos todos irmãos, necessitamos uns dos outros. Como Emmanuel mesmo fala, que em algum momento da nossa existência alguém usou de misericórdia para conosco. Então façamos o mesmo. São Marcos descreve no seu Evangelho, do capítulo 6, no versículo 34, ele diz em seu registro que Jesus, ao sair de uma barca, viu uma grande multidão desamparada e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Quantos dos nossos irmãos estão por aí desamparados, como aquele povo necessitando da nossa compaixão? Não somente nas questões materiais, mas também nas questões morais. Compaixão, compaixão. Esta é a palavra.
Que Deus nos ilumine e permitamos nós mesmos a buscarmos nos sentimentos mais profundos da nossa alma, que Deus plantou, a termos compaixão. Compaixão, sempre compaixão. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz.